Olá, pessoal. Mais uma tarde de aprendizagem, ou uma manhã, ou uma noite. Como ficou a Alemanha durante a Guerra Fria? Como ela ficou dividida? É sobre isso que eu vou falar. Porém, antes, eu peço a você que se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê um like e deixe o seu comentário. Roda a vinheta. A Guerra Fria, né? Não é uma guerra, é mais uma guerra ideológica entre o sistema capitalista e o sistema comunista. O foco da nossa atenção nesse vídeo será a Alemanha dividida. Então, para isso, eu quero discutir os eventos do contexto histórico denominado Guerra Fria, que se desdobrou entre os anos de 1945 e 1989, envolvendo as forças dos Estados Unidos e da União Soviética. Essas diferenças políticas, econômicas, ideológicas e propagandísticas são protagonizadas por duas superpotências. De um lado, representando o capitalismo, os Estados Unidos da América. De outro lado, representando o socialismo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia, que influenciaram o mundo por décadas. Mas nós queremos ver como ficou a questão da Alemanha. Uma parte da Alemanha ficou sob a influência da ex-União Soviética e outra parte ficou sob a influência do capitalismo norte-americano. Para representar, e que é também a representação máxima desse período da história chamado Guerra Fria, é um muro, a construção de um muro que dividiu a cidade de Berlim. O lado oriental, comunista, o lado ocidental, capitalista. Era um muro de concreto. Esse muro se tornou o maior símbolo de um conflito ideológico como a Guerra Fria. Vamos voltar um pouquinho no tempo para entendermos isso. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi ocupada pelos aliados. Naquele momento, os Estados Unidos, Reino Unido e a União Soviética tiveram o intuito, na Conferência de Yalta, redefinir a ordem mundial, e em especial redesenhar o mapa político europeu, particularmente sua porção leste, a sua porção oriental. Assim, os soviéticos definem o leste europeu como sua área de influência. Posteriormente, isso foi em Yalta. Posteriormente foi realizada a Conferência de Potsdam. Novamente reuniram as três grandes potências, com o intuito de definir o valor que a Alemanha pagaria pelos atos realizados durante a Segunda Guerra Mundial e estabelecer a divisão deste país. Ficou estabelecido na Conferência de Potsdam que os alemães deveriam pagar indenizações e que a Alemanha seria dividida em 4 zonas de ocupação. Uma zona americana, outra britânica, outra francesa e outra soviética. Então ficou dividida com essas 3 potências. Tá? Necessariamente a parte mais oriental ficou com
Reino Unido e a França. A parte central, a região que ali da Baviera, ficou com os Estados Unidos. E a parte ocidental, oriental, ficou com a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na parte dominada pela União Soviética, foi implantado o sistema socialista. Na parte ocupada pela França, Inglaterra e Estados Unidos, continuou capitalista. A capital da Alemanha, Berlim, também foi dividida. Assim, dentro dela também existia uma bipolarização. De um lado, o capitalismo, e de outro lado, o socialismo. Em 1949, os três setores ocidentais, o americano, o francês e o britânico, passaram a se chamar República Federal Alemã. República Federal Alemã, RFA. E o setor oriental, soviético, se tornou a República Democrática Alemã, RDA. Berlim permaneceu dividida entre as duas repúblicas. Na década de 1950 e 1960, durante esses anos, quase 3 milhões de pessoas deixaram a República Democrática Alemã, soviética, em direção às promessas capitalistas da República Federal Alemã. Então, com isso, em 1961, resolveram então fazer um grande muro dividindo a cidade, como modo de impedir a fuga dos habitantes de Berlim Oriental para o Ocidente. Os soviéticos construíram um muro em torno da porção capitalista. Em seu estado final de construção, o muro parecia uma espécie de parede de concreto, com uma altura de 3 a 4 metros. Existia nesse local aí os checkpoints, que eram postos militares que controlavam o trânsito de pessoas entre os dois lados da cidade dividida. Então, os soldados ficavam ali controlando a entrada e a saída da cidade. Durante 28 anos, mais de 5 mil pessoas tentaram cruzar o muro e mais de 3 mil foram detidas. Cerca de 100 pessoas morreram tentando atravessar o muro do lado oriental para o ocidental. Durante 28 anos, a crença de que duas ideias não deveriam conviver no mesmo espaço dividiu famílias, amigos, colegas e os antepassados. Na década de 1980, as duas Alemanhas conhecem um grande nível de desenvolvimento. Porém, a Alemanha Ocidental, devido a um forte investimento feito nos Estados Unidos, desenvolve mais do que a Alemanha Oriental. O desnível econômico e a ausência da democracia contribuiu para o descontentamento da população alemã. A União Soviética já vinha passando por reformas econômicas e políticas, tais como a perestroika e a glasnost. Isso permitiu que, no dia 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim veio ao solo. Foi a queda do muro de Berlim. Era o fim do símbolo máximo da Alemanha dividida, do mundo dividido e da Guerra Fria. O portão de Brandemburgo foi tomado pelos alemães neste dia, 9 de novembro de 1982. Bom, pessoal, analisamos o modo como ocorreu a divisão da Alemanha ao fim da Segunda Guerra Mundial.
Podemos perceber que a disputa ideológica da Guerra Fria entre capitalismo e socialismo ergueu um muro de concreto que dividiu ideias, pessoas, famílias e tudo mais. O Muro de Berlim foi o símbolo máximo da Guerra Fria. Ele caiu, como também depois, algum tempo depois, haverá uma abertura política aí, pouco tempo depois, a abertura política na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Até uma próxima aula.